Bem, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa função aqui do CRAS, que é a gestão de proteção social básica. Essa função, ela acontece com essas três ações aqui, ó. A articulação da rede socioassistencial, promoção da articulação intersetorial e a busca ativa, tá? Então, são essas três ações que vai materializar a função de gestão da proteção social básica, tá bom? Então, aqui, vamos falar aqui como que acontece a articulação da rede socioassistencial. A articulação, o que seria isso, né? Isso aqui pressupõe diálogo, construção de fluxo, planejamento conjunto, tá? Então, alinhamento ao Sistema Único de Assistência Social, regulamentação dos serviços, né? Pressupõe também que a oferta da assistência social é responsabilidade do governo, do poder público, e por isso, olha só, o CRAS, como unidade pública estatal, ela é focal aqui, ela é central, tá vendo? Ele é responsável por organizar esses serviços aqui e esse movimento aqui. Ele é porta de entrada, ele é referência, ele é contra-referência, né, para os serviços socioassistenciais do território de abrangência desse equipamento aqui. Vamos supor que o seu CRAS está numa região onde tem, né, um centro comunitário da juventude, tem lá uma entidade comunitária, tem um centro de convivência para a pessoa idosa, um centro de convivência para a criança e para o adolescente, tem um centro de geração de renda, tem uma entidade filantrópica, uma igreja que executa uma ação, né, que é socioassistencial, que está credenciada aí no Conselho Municipal de Assistência Social, né? Então, essas instituições dentro desse território aqui, elas estão referenciadas ao CRAS, olha só. E o CRAS, ele materializa essa articulação aqui, ele é responsável por materializar essa articulação, certo? Então, não vai esperar que o centro de convivência tem que procurar o CRAS, a igreja lá é que tem que vir aqui. Não, o CRAS, ele é o responsável. Por que que ele é o responsável? Porque ele é o órgão público aqui, né? Totalmente financiado por recurso público, ele representa aqui a ação do governo. Tá? E ele é um órgão que vai manter a coerência dessas ações aqui de acordo com o Sistema Único de Assistência Social, tá? E ele vai construir o fluxo, né, de encaminhamento, promovendo aqui a qualidade de vida dessa população, desse território, tá certo? Se você não entendeu direitinho aqui o que significa essa articulação socioassistencial, coloca aí nos comentários que a gente vai explicar melhor, bom? Então, uma outra ação que materializa a gestão de proteção social básica é a promoção da articulação intersetorial. Aqui, olha só, não é dentro da assistência, aqui é tudo dentro da assistência social, aqui é outros setores. Aqui está relacionado aos setores de saúde, de educação, de habitação, todos os outros setores que estão dentro do território desse equipamento, né? Então, promover a articulação é uma responsabilidade do CRAS, tá? Então, essa promoção, é lógico que os outros equipamentos também têm as suas responsabilidades, suas atribuições, mas o CRAS também tem essa responsabilidade de promover essa articulação. E essa articulação, ela está relacionada ao quê? Né? Por que que ela existe? Ela existe com a proposta de superar a fragmentação dos conhecimentos e estruturas, porque a equipe se isola, né, nesse mundo e não articula com os demais saberes da saúde, da educação, né? Se isola ali. Não é o ideal. Por isso é chamado de rede, né? A rede ela precisa estar interligada, né? É assim que se promove o bem-estar integral, né? Essa abordagem integral das necessidades da população, do ser humano, ela acontece de forma articulada, né? E aí essa articulação
com os outros setores é extremamente importante, extremamente essencial. Não dá para trabalhar sozinho, não dá para resolver todas as questões sozinho. Se você atende uma população em situação de vulnerabilidade social, é claro que ela vai apresentar demandas na área de educação, na área de saúde, né? Então, essa superação da fragmentação ela é extremamente importante e essa promoção dessa articulação ela é essencial no processo aí de atendimento à população. Construção de maneira de trabalhar em conjunto. Veja bem, é possível fazer ações em conjunto com essas redes? Com certeza, existem várias possibilidades de se trabalhar em conjunto, né? É lógico que não é o tempo todo, cada um tem as suas atribuições, as suas responsabilidades, cada um tem as ações específicas a serem desenvolvidas, mas existem várias ações que é possível trabalhar em conjunto, né? Promover diálogo respeitoso aos saberes e particularidade de cada setor. Veja bem, aqui é muito importante se observar o seguinte, quando a gente faz um encaminhamento para a rede, a gente não está intimando ali o outro servidor, né, o setor, a atender aquela demanda, não é uma intimação, né? É um encaminhamento para acessar um direito, mas ele não pode ser um encaminhamento de qualquer maneira. Eu preciso, primeiramente, conhecer esse outro serviço, eu preciso saber quais atividades, quais ofertas eles têm lá nessa outra unidade, né? Se está tendo esse outro serviço, se não está tendo, por que que não está tendo esse outro serviço, que seria uma responsabilidade, por exemplo, né? E aí manter um diálogo respeitoso, não é? Faltou o médico para atendimento da população, né? O médico que estava lá, ele não quis mais atender pelo SUS, já montou a clínica, ele não está mais atendendo pelo SUS, a prefeitura ainda está naquele processo de seleção, e aí aquela unidade de saúde não tem lá o médico. Aí, lógico que a população vai buscar todas as formas de saída para aquela demanda de saúde, que é extremamente importante, e pode ser que vá até o CRAS pedir ajuda, pedir uma orientação, pedir um encaminhamento, pensando que, de repente, uma intervenção do CRAS pode facilitar esse acesso, ou porque a demanda está excessiva lá na unidade, não consegue atender, demora muito um atendimento X, um exame, uma consulta com um especialista e etc., e acaba repercutindo isso no CRAS. Acontece que nessa solução dessa questão, desses problemas, né, que podem acontecer nessa articulação entre os setores, precisa de um diálogo, precisa de uma conversa, de um alinhamento, de uma construção de um fluxo. Não é mandar, tem que resolver, é um direito e ponto. Não é assim. Pactuação de fluxo de encaminhamento, né? Pode acontecer uma dificuldade da outra equipe não entender bem a função CRAS, não reconhecer o encaminhamento desse técnico, não entender bem a importância de um olhar para essa pessoa em situação de vulnerabilidade? Pode acontecer. E aí, destravar essa questão, essa dificuldade, esse desafio, é um processo, tá? Então, pode ser construído por meio do diálogo, da pactuação dos fluxos de encaminhamento. Fortalecer a rede de proteção e possibilitar acesso a direitos. Então, nós temos essa proposta aqui, fortalecer a rede. É aqui que mora, né, o quê dessa questão. Fortalecer a rede e possibilitar acesso a direitos. Sempre dentro do diálogo, sempre dentro do respeito. Busca ativa. A articulação da rede e a promoção da articulação intersetorial são exclusivamente responsabilidades dos coordenadores. Agora, busca ativa, o técnico tem participação. Os técnicos de referência do CRAS, ele tem participação nessa ação de busca ativa aqui. A definição de estratégia de busca ativa, né, a definição e a estratégia de busca ativa está nesse livrinho aqui, no livrinho azul, livrinho azul de orientações técnicas, vou deixar o link de acesso dele para vocês. Orientações técnicas do Centro de Referência de Assistência Social. Na página 29, você vai encontrar
a definição, tá? O que é uma buscativa? Aqui, uma buscativa aqui. E quais as estratégias de buscativa? As estratégias, elas já estão na página 30. Bom, então aqui, ó. Significa, de acordo com esse livro, buscativa. Buscativa se refere à procura intencional realizada pela equipe de referência do CRAS das ocorrências que influenciam o modo de vida da população em determinado território. E aí, de novo, o termo território aqui. Tem como objetivo identificar as situações de vulnerabilidade e risco social. Viu? O objetivo, identificar as vulnerabilidades e risco social, ampliar o conhecimento e a compreensão da realidade social para além dos estudos e estatísticas, tá? Então, conhecer o território vai além de ler a estatística do IBGE, né? De ler a estatística do Cadastro Único, por exemplo. Conhecer o território precisa de ir até o território, fazer uma visita mesmo, andar pelo território, conhecer os representantes de bairro, por exemplo, conversar, né, com os agentes de saúde, conversar com os professores, tá? Então, é assim que a gente se conhece o território. E isso aqui é uma parte da buscativa, é um objetivo da buscativa. Contribuir para o conhecimento da dinâmica do cotidiano da população, a realidade vivida pela família, sua cultura e valores, as relações que estabelece no território e fora dele, os apoios e os recursos existentes e seus vínculos sociais, tá? Então, isso aqui é que é uma buscativa dentro desse parâmetro aqui, desse caderno de orientação construído pelo MDS, tá? Ele é de 2009, mas ele foi reimpresso em 2012. Ele fala exclusivamente sobre os centros de referência de assistência social. A buscativa, ela apoia-se em informações disponíveis como os relatórios de repercussão do não cumprimento das condicionalidades do programa Bolsa Família. Olha, isso aqui é uma informação preciosíssima para a atividade técnico de referência, para a atividade do coordenador. Apoiar-se em informações disponíveis dos relatórios de repercussão do não cumprimento das condicionalidades do programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, para você que está chegando, ele tem condições, compromissos entre o governo e entre as famílias que recebem os auxílios, tá? E esses compromissos, eles são pactuados, né, na adesão da família ao programa. Quando, né, eu vou primeiramente citar quais são essas condicionalidades, que são, né, o acompanhamento médico das crianças, vacinas, consultas, o acompanhamento do pré-natal das gestantes, né, a frequência mínima das crianças e dos adolescentes na escola, tá? Então, são condições aqui. E a intenção das condições é justamente promover o desenvolvimento dessas pessoas, né? Dessas famílias e das crianças, né? E proteger o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, tá? Então, esses compromissos, quando eles não são cumpridos, né? Tem uma repercussão. Pode acontecer, por exemplo, de bloquear o benefício da família, né? Primeiro vem uma advertência, depois vem um bloqueio, depois vem uma suspensão e pode ser que, por fim, acontece um cancelamento do benefício. A família não pode mais participar do programa, tá? Então, tem essas repercussões progressivas ali no benefício da família beneficiária do programa. E aí, o que acontece? O sistema, que é chamado Sistema de Condicionalidade, chamado SICOM. Mais à frente, você faz um curso a respeito disso, porque não dá para a gente falar sobre isso nesse momento, aprofundar, tá bom? Porque aí merece um curso exclusivo só para SICOM, porque é complexo, né? Mas assim, quando acontece isso,
O SICOM gera relatórios. Ele gera relatórios bimestrais das repercussões ali das famílias dentro do programa ali no seu território, tá? Tem técnico que não consegue acessar, não sabe nem que existe SICOM, nunca viu, nunca, né? Pode ser que você chegue no CRAS e ninguém nunca nem acessou SICOM, tá? Mas é uma responsabilidade desses profissionais e aí, de acordo com essas orientações, acessar essas informações justamente para priorizar essa demanda de buscativo, tá? Então, entender as famílias em situação de maior vulnerabilidade passa por aqui. As famílias prioritárias, famílias que são beneficiárias do programa, estão aí numa faixa de pobreza e extrema pobreza, que, lógico, é potencializadora, né, de vulnerabilidade social. Então, é justo que se tenha um olhar especial para esse público, né? E aí, a buscativa apoia-se nessas informações aqui, tá? Então, é por aqui que a gente começa a fazer a buscativa. Vamos fazer a buscativa por quê, para quem, aonde? Tem público aqui, né? Então, conhecer as escolas dessas famílias que estão reiteradamente descumprindo os compromissos do programa, conhecer as unidades de saúde, conhecer a região onde essas famílias residem, né? Qual as condições de habitação, de infraestrutura, né? As condições sanitárias e de saúde dessa população. Então, faz parte aqui dessa ação de gestão de proteção social básica, essa buscativa. A buscativa, ela vai complementar a gestão territorial por meio do quê? Do diagnóstico. Essa fonte aqui de informação é extremamente valiosa para o diagnóstico territorial. Tá? Tem lá a base de dados do IBGE, tem lá a base de dados de um outro recurso, de um mapa social do seu município, mas ver o seu território, aquele recorte, toda a infraestrutura, como que ele está organizado, é uma fonte valiosíssima, né, de diagnóstico territorial. Tá? Então, você vai conhecer as vulnerabilidades, conhecer também as potencialidades, os recursos, né, os projetos coletivos dentro do território de abrangência do equipamento. Essa aula foi um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais densa, mas eu espero que você tenha entendido como que se dá, como que acontece a gestão da proteção social básica dentro do CRAS. Bom? Então, se você não compreendeu, ficou com dúvida, deixa nos comentários que a gente vai procurar responder o mais breve possível. Até a próxima!